Então, bom dia a todos. Que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz. A experiência do sofrimento é algo do qual nenhum de nós pode se eximir. É curioso como a nossa sociedade, já há bastante tempo, vem cultivando um conceito de que, quanto possível, nós devemos banir o sofrimento da nossa vida. Nós devemos eliminar, quanto possível, qualquer desconforto, qualquer mal-estar, qualquer obstáculo que surge diante de nós. O problema é que essa visão é completamente imatura, porque neste mundo em que nós nos encontramos e que nós bem conhecemos os processos que nele se dão, quase tudo, de uma forma geral, conduz ao sofrimento. É preciso entendermos o que significa a palavra sofrimento. Nós temos uma visão muito dura e muito crítica do que significa sofrimento. Porque neste mundo, sofrimento, antes de tudo, significa tudo aquilo em relação ao qual precisamos fazer um esforço de superação. Portanto, quando nós entramos na escola, por exemplo, e enfrentamos os bancos escolares, os estudos convencionais, precisamos aprender a escrever, precisamos aprender a ler. Isso representa, de certa forma, um nível de sofrimento, porque requer esforço, um encontro com aquilo que ainda não se sabe e que precisa ser retido no íntimo, na consciência, no aprendizado em geral. Todo tipo de aprendizado novo exige, de alguma forma, uma dose de sacrifício, de renúncia, e nós entendemos isso como o sofrimento. Da mesma maneira, o nosso corpo, ele é um corpo frágil. A matéria de que é composto esse planeta é uma matéria limitada, ainda comprometida, perecível, grosseira. Portanto, o nosso corpo é compatível com esse âmbito material. É natural que ele sofra comprometimentos. É natural que a doença venha a acontecer, que as barreiras gerais da biologia, da genética, surjam incidindo em nós e gerando uma limitação, uma dificuldade. Portanto, quase tudo neste planeta, de que se compõe no campo da matéria que ele apresenta, gera sofrimento inevitavelmente. Então, quando nós queremos banir o sofrimento da nossa vida, nós caímos numa grande cilada, porque a vida é que nos envia essas tarefas essas que nós precisamos, portanto, nos desincumbir e não rejeitá-las. Toda rejeição do sofrimento gera um sofrimento muito maior. Toda vez que nós acolhemos as experiências de sofrimento, ele se torna menos impactante, passa a ser um desafio, passa a ser uma tarefa da qual precisamos nos desincumbir, como disse há pouco. Quando temos essa visão mais coerente, mais sensata,
o sofrimento começa a deixar de ser sofrimento para ser, portanto, uma missão de superação. No ano de 1997, houve o lançamento de um filme excepcional que impactou as telas de cinema. Esse filme se chamava A Vida é Bela. O filme do diretor Roberto Benigni, que foi o protagonista do filme, juntamente como atores, o filho e a esposa, eles eram uma família judia, exceto a esposa. A esposa não era judia. Então, foi por ocasião do final da década de 30, quando o Império Austro-Húngaro sofreu a anexação ao Terceiro Reich de Hitler, iniciando, portanto, aquilo que se chamou de a Era da Eliminação, ou o juízo final. Quer dizer, na verdade, o objetivo era, ali, eliminar tudo aquilo e todos aqueles que não representassem a raça pura que Hitler gostaria de eleger na Terra, na sua insanidade, naturalmente. A partir daí, os judeus começaram a ser perseguidos. E no filme, o rapaz, o pai, que era chamado Guido, era judeu. E começou então a sofrer as perseguições naturais. A sua loja foi depredada, ele ficou sem nenhuma atividade profissional, porque os judeus ficaram impedidos de trabalhar, e em seguida foram transportados para um campo de concentração. A esposa, que poderia ter se esquivado por não ser judia dos campos de concentração, preferiu seguir o pai, o marido e o filho nessa empreitada dolorosa. Renunciou à sua liberdade em favor da família. E o filme passa por uma experiência muito curiosa de que o ponto central é: o pai fez de tudo para que aquele menino, ainda criança, não experimentasse o sofrimento que estava por vir. Então ele criou um jogo. Disse para o filho que tudo aquilo que estava acontecendo, na verdade, era um jogo onde ele e o menino precisavam ganhar. Eles precisavam vencer aquele jogo. E a criança se empolgou, entendeu todo aquele caos como uma grande magia, tudo muito engraçado, e que no final, e era algo que o menino queria muito há um bom tempo, no final o prêmio seria um tanque de guerra. E era o que o garoto queria, como um brinquedo. A partir daí, toda a experiência de profundo sofrimento nos campos de concentração foi elaborado pelo pai, a fim de que aquela criança nunca percebesse o ambiente, as ocorrências, como algo dentro de uma realidade, e sim, tudo apenas um jogo. E o filme termina com o pai sendo assassinado. Não aparece a cena naturalmente, mas fica ali a evidência de que ele foi encaminhado para esse desfecho. A criança consegue sair de um esconderijo onde ela estava, sorridente, e encontra a mãe pelo caminho. Foi no período da libertação do campo de concentração, quando as tropas americanas invadem aquele campo de concentração com um tanque de guerra. E a criança se surpreende nas portas do campo de concentração, com os soldados entrando. E só ela, o filme termina assim, é muito belo,
Só ela em pé, na porta do campo, e o tanque de guerra entrando, e ele entendendo que aquilo era o prêmio que ele merecia por ter ganho o jogo que o pai o havia convidado para participar. Sai um rapaz de dentro do tanque, vestido de soldado, e trata o garoto com muita alegria. Recolhe-o e o coloca suspenso no tanque. E aquilo é um fenômeno para ele, até que ele se encontra pela mãe, por um caminho por onde o tanque passa, e então o filme é concluído com o encontro dele com a mãe e o pai, que teve a grande renúncia, por amor, de superar o sofrimento e, por sua vez, manter o filho no campo de uma ampla magia, traduzindo ali a inocência da criança diante da dor. Nós vamos ter também uma outra experiência nas telas em 2008. Aliás, o diretor desse filme é brasileiro, chamado Fernando Meirelles, e o livro é de José Saramago, intitulado Um Ensaio para a Cegueira. Quem tiver a oportunidade, que não tenha visto, procure, um filme muito interessante, se nós analisarmos do ponto de vista psicológico. Repentinamente, uma cidade dos Estados Unidos é acometida por uma cegueira. Todos. Alguns começam, então, a ficar cegos. Alguém dirigindo perde a visão subitamente e bate o carro. Uma outra pessoa caminhando tropeça e cai, e nada mais enxerga. Repentinamente, em 1 ou 2 dias, a cidade inteira acomete ali a população da chamada cegueira branca. As pessoas começam a ver uma névoa branca nos olhos e nada mais. O protagonista, Mark Ruffalo, um ator muito conhecido, e também a sua esposa, Julianne Moore, uma outra atriz também bastante conhecida. Ele começa, então, trabalhando a ficar cego. Ele é oftalmologista, vejam o paradoxo, atendendo uma pessoa que estava com uma deficiência visual, repentinamente ele não vê mais nada e começa a ficar desesperado. A esposa, não se sabe por quê, é imune à doença. O que acontece então? Cria-se uma quarentena. O exército é acionado e toda a cidade fica em quarentena. Aquela população é considerada como contaminante e, portanto, é levada para um isolamento em um hospital de campanha do exército. Os Estados Unidos se fecham completamente em função da doença e do desespero. A esposa, que tudo vê, se finge de cega. Por quê? Porque ela não queria deixar o marido sozinho. Ela poderia, naturalmente, identificar-se, dizer que não havia doença alguma nela e se transportar para um outro local, viajar para um outro país, um outro continente, escapar daquela situação, mas não. Ela permanece ali, se finge de cega para todos e segue o marido para o isolamento de quarentena. E ali o filme se desenrola com uma série de situações mostrando 2 aspectos. E aí é um ponto importante onde eu quero chegar. Quais são esses aspectos? As perguntas que precisamos fazer a respeito de nós. A primeira pergunta é: quem é o ser humano? E o filme demonstra uma coisa muito clara. O ser humano é alguém que é portador de 2 polaridades, do bem e do mal. Ele pode escolher quem ele quer ser. Ele pode eleger qual caminho a seguir. Ele pode ir na direção do bem
e pode ir na direção do mal. Quando nós compreendemos que, na essência, temos toda a genealogia do Criador, isto é, o bem inserido em nós, nós precisamos compreender que isto não é uma imposição da vida. Mesmo assim, possuindo esse germe do bem, ele precisa ser construído, produzido e vivenciado. Caso contrário, vamos para a outra polaridade, aquela que vive o egoísmo, o desprezo pelo semelhante. E o filme mostra exatamente isso. De um lado, a barbárie, a sobrevivência, a luta por chegar primeiro e alcançar os objetivos em detrimento do próximo. E o outro lado, aquele que renuncia, que colabora, aquele que ama, como, por exemplo, fez a mulher do oftalmologista que estava cego. Nós podemos então perguntar, bem, mas ela era só uma. Praticamente, então, todos os outros sucumbiram à barbárie, quase todos. Mas havendo apenas um, que não haja assim, ele representa o arauto de que é possível, apesar de tudo, não sucumbir à violência, à maldade, à perseguição, ao egoísmo, que é a grande chaga da humanidade. Então vem a pergunta fundamental aqui. Como, neste mundo, em meio a tantas adversidades, há tantas coisas em relação às quais nós não temos nenhum controle, como podemos desenvolver o bom ânimo diante dos tormentos que nos atingem? Enfermidades, carências diversas, decepções, frustrações e tantas outras mazelas de que também nós somos autores e de que outros são autores em relação a nós. Como podemos manter o bom ânimo? Bem, para fazermos essa avaliação, em primeiro lugar, temos que buscar aquele que é o modelo da humanidade. Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, ele chegou aqui em meio a um grande caos. Há pelo menos 40 anos, aproximadamente, Roma dominava a Palestina. Enquanto esse domínio se estabelecia, graves imposições foram incluídas naquele governo violento. Impostos elevadíssimos, punições muito severas, como, por exemplo, a crucificação. E ali os judeus viviam coagidos, massacrados, famintos, totalmente vulneráveis. Viviam em meio a uma sociedade constituída por eles mesmos, conhecida como uma sociedade teocrática. Portanto, era uma ilha de monoteísmo cercada por um oceano de politeísmo. Ou seja, os gentios ou os pagãos, os povos pagãos, rodeavam, estavam totalmente ao redor da Palestina. Então a Síria, a Fenícia, a Grécia, a Mesopotâmia, todos esses povos pagãos estavam no permeio da Palestina e apenas ali os judeus concentrados sob a forma de um povo
monoteísta, altamente criticado e vilipendiado, machucado por esses outros povos que tentavam se infiltrar ali e deixar, naturalmente, os seus costumes e assim por diante. Jesus veio nessa época de caos, onde o sofrimento era evidente. Porém, ele disse: no mundo tereis aflições. Entretanto, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos avaliar bem essa afirmação, porque ela é a resposta de que precisamos. Vejam, quem vence algo precisou lutar. E quem precisa lutar é porque encontra no lado oposto um adversário. E se é adversário, também tem suas resistências. Portanto, quando ele esteve no mundo ocupando um corpo como o nosso, ele tinha todos os elementos, todas as facetas, todos os componentes naturais que apresentamos e que promovem em nós necessidades habituais, necessidades de toda sorte: fome, sede, necessidades em geral, né? Repouso, né? Cansaço, todos os aspectos, inclusive também os de natureza sexual. Todos os fenômenos inerentes ao componente biológico ele apresentava. Entretanto, os educava de forma saudável. Ele educava essas necessidades. Ele tinha fome, mas quando alguém o chamava para um atendimento qualquer, primeiro ele ia na direção do próximo, depois abastecia o estômago. Então ele não se entregava simplesmente às necessidades. Ele vencia essas necessidades conforme necessário. Quando ele tinha sede, ele bebia, mas se alguém aparecia perto dele, também sedento, ele oferecia o seu copo com água àquela pessoa e bebia depois, quando fosse possível. Por que ele conseguia isso? Porque ele educava as necessidades. Ele as percebia, entretanto as educava. Em relação ao sofrimento, cujo exemplo aqui eu estou trazendo de uma maneira, digamos, simbólica, como a fome, que representa algum nível de sofrimento. Quando nós estamos com fome e demoraremos para chegar em casa, nós temos uma certa cota de sofrimento, de necessidade a ser atendida. Esse sofrimento todo deve ser, portanto, educado, compreendido, assimilado. Em vez de ele se tornar algo terrível, ele se torna algo tolerável, contornável. E como é que nós conseguimos fazer isso? Já que ele conseguia vencer o mundo, como ele conseguiu então vencer o mundo? Colocando o mundo, quando ele fala mundo, não são as pessoas, não é o ambiente, é o elemento material, perecível, transitório. Mundo aí significa
todas as experiências transitórias pelas quais passamos, mas que não determinam o nosso destino. Passam enquanto nós continuamos. São perecíveis, desaparecem, perdem a importância enquanto nós prosseguimos. Isto é que representa o mundo. Então nós precisamos vencer todos esses elementos que são transitórios. Quando eu tenho fome e eu como alguma coisa e me sacio, dentro de algumas horas, a mesma sensação voltará. É tudo muito transitório, é tudo muito passageiro. A pessoa, às vezes, se alimenta fartamente, ótimo, nenhum problema, mas ela esquece que daqui a algum tempo, aquela sensação incômoda voltará. Foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana. Esta água que eu estou te pedindo para beber, quem beber dela voltará a ter sede. Mas eu darei água viva, e aquele que beber desta água que eu der, nunca mais terá sede. Essa é a diferença. Vencer o mundo nunca será agredi-lo, feri-lo, negá-lo. Vencer o mundo significa colocá-lo no seu devido lugar de importância. Quem faz isso começa a ter bom ânimo. E por quê? Porque começa a eleger algo de valor que não é propriamente o mundo. Ninguém pode ter bom ânimo diante das aflições, focando nas aflições. Esse é o maior engano que nós cometemos. É interessante, nós temos um problema qualquer para resolver, vejam como isso é verdadeiro. Nós temos um problema qualquer para resolver. O que é que nós fazemos? Nós nos sentamos numa cadeira e começamos a ruminar sobre o problema. Quando olhamos para o relógio, estamos há 2, 3 horas fazendo perguntas dentro da nossa mente. Como eu resolvo isso? Como é que isso pôde acontecer? Como eu deixei chegar nesse ponto? Onde eu estava com a cabeça? E agora, o que é que eu faço? É melhor eu fazer isso ou aquilo? E ruminamos. Pensem bem, quando nos levantamos dali para fazer alguma outra coisa, onde está a solução? Não tem. Ficamos 2 horas ruminando, sem chegar a nenhuma conclusão. Toda vez que nós nos concentramos na aflição, nós sofremos. Toda vez que nós nos afastamos da aflição e vamos na direção de algo muito mais valioso do que ela, normalmente esta aflição se resolve por si mesma, porque a mensagem ou a solução chega sem que precisemos exigi-la. É por isso que a doutrina espírita orienta que para vencermos as aflições ou o mundo, só existe uma maneira: o trabalho no bem. É o que propõe Jesus, o trabalho no bem. Portanto, no sofrimento, quando tivermos uma situação muito complexa, vamos dar atenção a ela na medida da sua importância. Como eu disse, por exemplo, a pessoa tem, digamos, uma infecção qualquer. É uma adversidade, é uma aflição. Então, ela não deve naturalmente dizer, bom, não vou me importar com isso e vou fazer uma outra coisa mais importante. Não.
vamos tomar o antibiótico, vamos ao médico, vamos fazer o tratamento necessário. Entretanto, o nosso problema é, nós ruminamos o sofrimento. A minha imunidade é frágil, já adoeci de novo, eu devo ter algum tipo de problema maior, tem algo errado comigo, e começamos a ruminar, quando, em verdade, se tivéssemos a experiência de cuidar da situação no nível da sua importância, porém, transcendendo, saindo daquele tormento na direção das tarefas importantes que devemos assumir na vida. O bem, através do amor, do trabalho, da entrega ao próximo. Quando fazemos isso, não tenhamos dúvida, a nossa imunidade se restabelece. O antibiótico certamente fará um efeito potencializador até, em função da imunidade restabelecida pela caridade que praticamos. E aí, a recuperação é evidente. Isso vem se mostrando em todos os setores de pesquisa atualmente investigados. Pessoas portadoras, por exemplo, de um câncer, que normalmente fazem seu tratamento, recebem a quimioterapia, submetem-se àquilo que é necessário para a terapêutica eficaz, ou seja, dão ao sofrimento a importância na medida em que ele necessita, perfeitamente. Porém, em vez de lamentarem, ruminarem, deixam-se um pouco e vão oferecer seus préstimos a quem necessita. Fazem trabalhos manuais para orfanatos, confeccionam roupinhas, por exemplo, para crianças que estão em creches, trabalham em favor do seu próximo, qual seja o setor a que estão afinizados. No momento em que isso acontece, é evidente, basta entrar no Google e investigar os artigos científicos que lá se encontram. Não precisa muito, não precisa ir nas livrarias de medicina. No Google isso consta. É evidente a recuperação, a qualidade de vida, o bem-estar é superior naqueles que se esquecem um pouco em favor do seu semelhante, do que aqueles que se concentram exclusivamente em si, buscando 1001 artefatos de cura e de outras possibilidades. Porque o sofrimento e o bom ânimo que toma conta de nós para lidar com ele não pode ser no núcleo da dor. Tem que ser fora desse núcleo. Então, quando Jesus diz, eu venci o mundo, isto é, ele esteve no mundo, entretanto, viveu além dele, aqui mesmo. Algo que nós podemos fazer também. Nós podemos viver neste mundo, porém, atuar além dele e não nele. Todas as vezes que uma pessoa vive no mundo, ela sofre demais. O que é viver no mundo? Pensem numa linha horizontal. Numa ponta está o fracasso, na outra ponta está o sucesso. Uma pessoa que vive no mundo, ela vive
na horizontal da vida. Ela vive uma guerra entre abandonar o fracasso e ostentar o sucesso. Se ela vive assim, angariando coisas para si, ela sofre muito. E por quê? Porque quando nós amealhamos coisas, essas coisas frequentemente desaparecem de nós, rapidamente. Eu mesmo posso dar um exemplo muito pessoal, peculiar. Eu já passei por isso e eu acho que todos aqui já passaram por isso. Ou seja, quando adquirem coisas, repentinamente, essas coisas se vão. Eu sou fascinado por canetas, adoro canetas. Comprei uma caneta certa vez, há muitos anos atrás, bastante especial. Foi um sonho. Saí da loja radiante. Fui na direção do meu carro, estava parado a uma certa distância da loja, com aquele pacote na mão. No meio da calçada, pensei, essa caneta não pode ficar no pacote, ela precisa ficar no meu bolso. Então, caminhando, comecei a abrir o pacote naquela ansiedade de colocar a caneta no bolso do blazer que eu estava usando. Abri, retirei, olhei para ela, o suor da ansiedade tomando conta, aquela alegria excepcional para fazer a primeira assinatura com a caneta. Repentinamente ela escorrega da minha mão e cai num bueiro da vala. Havia acabado de comprar. Coisas chegam, coisas vão. E nós prosseguimos. Doenças chegam, doenças vão. E nós prosseguimos. O que é que temos que fazer então para adquirir o permanente bom ânimo diante das investidas do mundo em relação àquilo que não temos controle? Não focar no núcleo do sofrimento, dar a ele a atenção que ele merece e parar aí. Feito isso, vamos na direção de todo o bem que pudermos fazer. Vamos na direção do sentido que tem a nossa vida. E o sentido da vida jamais será vencer no mundo, entre o fracasso e o sucesso, entre a escuridão e os holofotes e os aplausos. Não. Isso dura 10 minutos, 30 minutos. Daqui a pouco, desaparece por completo. Os grandes imperadores do mundo hoje concentram-se nas páginas de algum livro que as crianças, sentadas na escola, estudando história, têm tédio de aprender, porque não interessam mais. Tudo cai no esquecimento, exceto o bem que fazemos. Toda a água da terra, bebida, não sacia, porque a pessoa volta a ter sede. Mas a água que o Cristo dá, que é a água da caridade, do ensinamento quanto ao bem, quanto à entrega aos objetivos sagrados da existência, não importa como estejamos, sadios, doentes, limitados, fáceis de se locomover, isso não importa. O importante é, apesar de tudo, ir na direção dos profundos objetivos. Quem faz isso, quando menos percebe, ao longo da vida, adquiriu forças que sequer considerava, sequer fazia ideia que tinha. Adquiriu uma moratória de tempo que nem sequer imaginava que teria. E por quê? Porque todo aquele que se desloca
do núcleo do seu sofrimento para ir na direção do sofrimento alheio, desenvolve saúde. Quem permanece guerreando dentro do núcleo do seu sofrimento, produz adubo para que esse sofrimento o engula mais ainda. Então é isso que devemos fazer. Quando sairmos hoje daqui, já demos a atenção que precisávamos ao núcleo do nosso sofrimento. Recebemos atendimento, faremos o tratamento de cura. Saindo daqui, então, nós vamos dar importância não mais ao núcleo do sofrimento, vamos dar importância a quem precisa de nós, aos lugares que nos chamam, aos apelos que nos fazem, e ali nós vamos deixar a nossa contribuição, respeitando, amando, servindo, ajudando, e enquanto fazemos isso, nós adicionamos saúde ao tratamento que recebemos e a nossa imunidade ganha força. E sem percebermos, os dias vão passando e vamos caminhando e vamos recebendo oportunidades e vamos colocando mais ações nos nossos celeiros de vida. E quando sairmos daqui, sairemos certamente vitoriosos em relação ao bem. Porque é isso que importa, vencer o mundo e não no mundo. Então, que haja paz e luz nos nossos corações, muita paz e um excelente domingo.